Salve, salve, queridos passageiros do Folga na Direção. Meu nome é Rodrigo Borges e esse é mais um vídeo da série que eu estou compartilhando aprendizados, experiências que eu tive nesses meus últimos 10 ou 15 anos nesse processo de autoconhecimento e de expansão de consciência. E hoje é um tema bem importante e uma situação que realmente alterou o rumo da minha vida, que foi a morte do meu pai. E a minha intenção é compartilhar com vocês os ensinamentos que essa morte trouxe, porque para mim o ensinamento que fica principal é que a morte impulsiona a vida. Eu tive a experiência com a morte há 5 ou 6 anos atrás e eu gostaria muito de ter encontrado um vídeo ou alguém que partilhasse. Então cá estou eu para a gente se aprofundar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão natural. Também me impulsionou partilhar esse vídeo porque numa pesquisa rápida eu vi que morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano no Brasil. E 800 mil pessoas morrem dessa morte anunciada. Assim. Então, se a gente pensar que minimamente a morte impacta 10 ou 15 pessoas ao redor de quem está vivendo ou a passagem ou essa experiência de estar doente, a gente está falando de 10 milhões, sei lá, 12 milhões de pessoas todos os anos são impactadas pela morte. Eu acho que um dos grandes aprendizados é que a morte impulsiona a vida. E ela impulsiona a vida de todas as pessoas que se relacionam com ela. Começando pela pessoa que faz a passagem, na minha visão espiritual, essa na verdade é um renascimento, essa pessoa ela parte desse plano físico e vai para um plano espiritual e depois existe a reencarnação. Ao mesmo tempo a morte também traz impulsionamento para a vida de quem fica, né? Eu percebi na minha família, quando meu pai partiu, o quão a gente se nutriu de uma potência real da vida e começou a olhar com mais discernimento sobre o que realmente era problema na vida. Um outro ensinamento que eu escutei várias vezes, mas só quando a gente pratica a gente aprende, é que quando a presença física vai embora, existe uma presença diferente, uma presença que acompanha a gente. Aquela pessoa representa uma energia e essa energia é o que vai nos acompanhar para o resto da vida. Outro aprendizado muito grande assim é que, cara, quando a morte chegar, você vai estar preparado para lidar com ela. Pelo menos para mim isso foi muito claro, porque cabe uma historinha importante. A doença do meu pai foi uma doença psicossomática e que foi uma sombra durante a vida toda dele, né? Pelo menos desde que eu nasci. Então, eu por ser um pouco mais sensível, eu comecei a sofrer com a morte dele 15 anos antes. E eu comecei a perceber que a minha relação com o estado de saúde dele era uma relação que faltava consciência. É meio que, cara, quando vai chegar o momento, acredite e confie que você tem todas as ferramentas para lidar. Eu acho muito importante esse lugar de gratidão porque aquela pessoa representou, esse lugar de siga o que você precisa seguir, que talvez seja a passagem, ou talvez essa pessoa aconteça um milagre e ela retorne com saúde, mas enfim, não depende da minha escolha, depende do teu caminho, assim, siga o que você tem que seguir, pode ir que a gente dá conta. Esse era um ponto muito importante. E um outro detalhe é tentar trazer o maior número de atitudes e de ações que tragam harmonia para essa pessoa. Eu lembro exatamente quando a gente conseguiu reunir acho que umas 20 pessoas ao redor dele, quando ele já não estava mais consciente, ou pelo menos que não estava expressando a consciência através de falas, e uma das pessoas facilitou uma constelação familiar nesse momento, pedindo para que a gente deixasse aquele espírito, aquela alma seguir o seu caminho, para que a gente não trouxesse nenhum sentimento de apego, nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de dor, que a gente de alguma forma perdoasse tudo que ficou na relação com a pessoa que estava, no caso meu pai, que estava partindo, trazendo um lugar de que pode ir tranquilo, que você vai, que a gente vai ficar tranquilo aqui. E aí 2 dias depois ele desencarnou assim. Ao longo da minha vida eu
eu sempre fiz práticas, e a primeira delas eu acho que foi o curso de Reiki, né? Me formei em Reikiano 1, 2 e 3, e quando a gente está com uma ferramenta nova, né, a intenção é da gente passar para frente, e como meu pai sempre teve esse problema de saúde, eu de alguma forma tentava colocar o Reiki na vida dele, né, ou levando no centro para tomar Reiki, ou fazendo Reiki em alguns momentos, ou emanando e mandando Reiki à distância, mas eu percebia que não era uma coisa muito fácil de receber assim. Eu não sei se ele não acreditava muito, ou se ele não dava o braço a torcer para essa energia mais sutil, enfim. E eu sempre fiquei pensando, cara, mas eu sei que é uma energia tão importante, por que ela não é recebida? Poxa, isso podia auxiliar tanto. E até que um dia eu desisti de fazer o Reiki nele, né? E aí, nos últimos dias de vida, faltavam 3 dias para ele fazer a passagem dele, eu fui para casa e aí ele mandou me chamar. E estava numa decisão importante, porque ele já estava sentindo muita dor e talvez teria um momento de ter que desligar a máquina, ou que estava mantendo ele só respirando, para ele fazer a passagem dele, e ele ainda tinha um pouco da fala dele, né? Ele tinha ainda consciência, mas precisava tomar uma decisão. E é uma decisão muito importante e muito difícil de ser tomada. Aí ele mandou me chamar, e aí ele olhou para meus olhos e falou assim, pode fazer o que precisa ser feito. E a única coisa que eu te peço é para que você faça Reiki em mim. Então, para mim é uma comprovação de que aquela intenção que eu tentei a vida inteira tinha reverberado de algum jeito, e o último suspiro foi um pedido de fazer Reiki. Então esse foi um momento que com certeza ele deixou de presente para mim, assim, uma confiança nas minhas intuições e no que eu vim fazer aqui. Ao mesmo tempo, outro aprendizado que eu trago, o maior problema da morte não é a morte em si, mas é o sofrimento que ela gera. E sofrimento a gente consegue curar com amor, a gente consegue curar com consciência, com aceitação. E o sofrimento, normalmente, ele está em 4 campos, assim, né? Está o sofrimento no campo físico, que quem mais sofre com esse sofrimento físico é quem está fazendo a passagem, é nítido isso, mas a gente também de alguma forma traz para o nosso campo físico. O emocional é dilacerado, assim, né? Tanto na pessoa quanto na gente que está ao redor. Tem um sofrimento social, que acho que esse é o que eu mais posso falar, assim, porque quando essa pessoa adoece, machuca todo mundo que está ao redor, mas quando ela morre, abre um buraco. Esse buraco da saudade vai ficar para sempre, mas a gente não precisa viver carregando esse buraco. A gente pode ressignificar essa relação com quem foi através de meditação, de pensamento, de rezo, de lembrar dos momentos bons, de honrar sempre quem foi com a nossa melhor versão, assim. E também o sofrimento espiritual. Esse sofrimento é um sofrimento que ele precisa ser estancado também, porque ele é um sofrimento que ele está intrínseco, ele está no meu espírito, mas ele também está no espírito de quem vai, assim. Então tem um trabalho, pelo menos na minha crença e nas coisas que eu já acessei de conhecimento, de que se aquela vida acabou fisicamente, espiritualmente ela vai continuar e ela vai reencarnar. Então, de algum lugar, cuidar desse lado espiritual da minha conexão com quem foi é algo que eu faço diariamente. E tudo isso é para a gente tentar diminuir o sofrimento, tanto de quem vai como de quem fica. Será que as mortes, elas não são um momento de cumprir o papel dessa pessoa no mundo? Talvez a morte veio para liberar outras pessoas. Talvez o papel daquela pessoa no mundo já não faz mais sentido, ou como se a morte fosse um presente, como se a morte fosse um troféu de, cara, você cumpriu o seu papel, pode seguir para uma outra vida, pode seguir para uma outra etapa da vida. E aí a gente consegue trocar esse lugar da dor por um lugar de investigação, de reconhecimento, de amor, de se questionar por que essa pessoa foi embora, mas no sentido de qual legado que ela deixa. O que a morte dela significa
para mim, o que eu preciso aprender com essa morte. E também quase que um lugar de aceitar que realmente, curta ou longa, ou independente da causa da morte, aquela pessoa cumpriu o seu papel. Então, muito obrigado por você ter passado por essa vida, deixado o ensinamento e ter seguido para um outro estágio. Enfim, espero que os aprendizados que eu tive sirvam para diminuir o sofrimento de alguma forma na vida de quem passou por uma morte recente, está passando por um momento de luto, ou também para quem está acompanhando alguém nesse estágio de doença, e principalmente que traga esse principal aprendizado que é que a morte impulsiona a vida. A vida faz muito mais sentido quando a gente passa por um momento que é natural, como o da morte, assim. Se fez sentido, convida mais alguém para assistir o vídeo. É legal também se isso de repente pode abrir espaço de diálogo para os familiares que estão ao seu redor. Pode abrir mais clareza e tranquilidade também para você lidar com a morte, tomara que ela não esteja próxima, mas principalmente também que traga substrato para as tomadas de decisões do que realmente a gente vai se preocupar, com o que a gente realmente vai intencionar a nossa vida, o que realmente esses ensinamentos me trarão de qualidade de percepção da forma como eu sou e da forma como eu estou agindo no mundo. É isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.